Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E eu já vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like logo aqui no início do vídeo para não esquecer e se inscreva também para saber de todas as novidades que vão vir por aqui. Na aula de hoje nós vamos aprender a confecção dessa peça maravilhosa. Assistam essa aula de maneira bem completinha, pois as próximas aulas vão estar com alguns processos já adiantados, combinado? E todas as informações para que você possa adquirir a sua apostila vão estar aqui na descrição do vídeo. Então agora chega de papear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula. Vambora! Vamos começar a confecção pela túnica. Então aqui vamos começar colando o detalhe da gola e esse detalhezinho da barra. Para esse processo eu vou utilizar aqui a cola de silicone fria, tá? Então é só aplicar a cola aí em toda a extensão do detalhe e colar, bem simples. E vamos repetir o mesmo processinho ali na gola, tá bom? Enquanto a cola seca, eu vou mostrar para vocês aqui como eu gosto de utilizar a linha na agulha. Então, é linha de costura comum, eu uso ela dupla. Então, corto a linha, junto as duas pontinhas, passo ali pela casinha da agulha. Eu gosto de utilizar dessa forma porque eu já fico com aquela argolinha ali na ponta e a linha fica solta na agulha, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai juntar as duas partes da nossa túnica e eu vou começar o ponto caseado pela parte de cima. Eu não vou trocar a cor de linha aqui, porque esse detalhe é muito pequenininho, então eu não senti essa necessidade. Então, começo com o meu primeiro pontinho, puxando bem ali para ele travar e dou mais um pontinho no mesmo lugar. E depois eu sigo fazendo o meu ponto caseado normalmente. Se você tiver alguma dúvida, eu já ensinei esse pontinho aqui no canal. Então, eu sigo com um pontinho. Ali na parte de baixo, ó, eu vou finalizar a minha costura, dando mais um pontinho em cima do último ponto. E na hora do arremate, eu gosto de entrar com a agulha ali, né, entre os dois feltros, sair um pouquinho mais à frente e dou um ponto de trava. Isso só nas peças que não tem enchimento, é só para garantir que essa linha, ela não vai fugir e ficar aparecendo ali na parte de baixo, tá bom? Sigo então cortando a linha e repito o mesmo processo do outro lado. Aqui eu vou fazer um detalhe dourado, tá? Eu tô utilizando esse material que eu gosto bastante, uso muito nas minhas aulas. Então, é só ir aplicando ali, né? Sempre com cuidado para não manchar aí a sua peça. E eu vou espalhando com o dedo mesmo. Se você for usar o pincel, só lembre de lavá-lo logo em seguida, pois esse material seca e fica bem durinho, tá? Então, a peça vai ficar assim, vamos deixar ela descansando. E aqui eu sempre deixo um lencinho, ó, para ir limpando o dedo logo depois de usar. E tome cuidado também com sua base de corte para não manchar com esse material. Então, aqui agora vamos fazer a base, para isso vamos unir as partes de papelão, utilizando a cola de silicone fria e, por último, a parte de feltro. Quando o pescoço do santinho ele vai aparecer de alguma forma ali em cima na túnica, eu faço a base da cor da túnica e o corpo na cor da pele do santinho. Essa é a forma que eu achei mais fácil para vocês não terem mais um processo aí de recorte. Vou deixar a medida desse arame aqui na tela para vocês. Depois de cortar aqui o arame, eu gosto de dobrar essas pontinhas e enrolar esse arame em um pedacinho de feltro. Eu vou deixar aqui a largura que ficou o meu feltro, mas é só um retalhinho, tá? E em seguida, vou aplicando a cola quente e envolvendo esse arame. Eu gosto de fazer a estrutura do pescoço dessa forma, mas você pode fazer da forma que você já estiver acostumado a fazer por aí, tá bom? Então, aqui eu vou aplicando a cola, vou enrolando e depois vamos posicionar esse arame dentro do corpinho. Antes de colar a estrutura, eu faço um reforço ali com retalhinho de feltro, onde vai ficar a pontinha do arame na parte de baixo, e depois colamos essa estrutura. Aí eu deixo um pouquinho ali pro lado de fora, colo mais um pouquinho ali a parte de cima, vamos juntar a outra parte e iniciar o ponto caseado ali pelo pescoço. Nesse primeiro pontinho, eu vou dar 2 pontinhos no mesmo lugar para poder travar bem essa linha e sigo fazendo meu ponto caseado de um lado e até a metade do outro lado. Aqui uma dica para vocês, antes de encher as peças, eu sempre dou 2 pontinhos no último ponto para travar a linha. Isso evita que a peça ela fique abrindo na hora de encher. Agora, vamos juntar aqui a parte de baixo, que é a base.
é só encaixar e fazer o pontinho caseado aí em volta. Nessa parte eu estou utilizando a linha na cor da base. Então, segue o ponto caseado e na hora do arremate, eu dou um ponto em cima do primeiro ponto que eu fiz, depois eu dou mais um pontinho à frente, entro com a minha agulha ali, ó, pela parte de trás, né, do pontinho, saio à frente no feltro e corto a linha. Agora, vamos para o enchimento, que é uma parte bem importante. Para quem assiste às minhas aulas, sabe que eu gosto de ir preenchendo sempre pelos cantinhos, estruturando bem, e depois eu vou enchendo o meio da peça. Aqui eu enchi bem, eu já vou fechar mais um pouquinho. É importante que você vai fazendo esse processo de fechar aos poucos e enchendo, fechar aos poucos e enchendo. Isso vai garantir que sua peça ela fique bem estruturada e com um enchimento bem bonito. Então, eu vou seguir fazendo isso até chegar ali na parte de cima do pescoço. Vou fazer o arremate da minha linha, dando 2 pontos no mesmo lugar, entrando com a agulha ali e cortando a linha. E agora, ó, eu vou finalizar o enchimento desse pescoço, tá? Ele ali ficou murchinho, então eu vou colocando a fibra. Aos pouquinhos, utilize aí alguma coisa para te auxiliar, alguma ferramenta, e vai fazendo esse enchimento, sempre aos pouquinhos para não estourar os pontos de vocês. A peça vai ficar dessa forma, ó, super estruturada. Para as manguinhas, eu repeti o mesmo processo de colagem de detalhe que nós fizemos lá na túnica. Aqui, se sobrar um excesso desse detalhe, você pode cortar e faz o ponto caseado em volta e aplica também aquele detalhezinho dourado e espera secar. A confecção do bracinho aqui é bem simples, é só juntar as duas partes e vamos fazer o ponto caseado. Eu gosto de começar ali, ó, pela parte de cima e deixar a abertura nessa parte mais reta, tá? Aí, nós vamos fazer o enchimento dessa mãozinha do dedinho, que são as partes mais importantes porque elas são bem pequenininhas. Então, cuidado aqui para não deixar nem o dedinho nem a mãozinha sem enchimento. Então, vai preenchendo até ficar bem gordinho. E aqui, mesmo processo que fizemos no corpinho, vai diminuindo o ponto, vai diminuindo a abertura e vai colocando o enchimento aí aos pouquinhos, até finalizar por completo essa parte aí da peça de vocês. Então, aqui, ó, eu vou enchendo até minha peça ficar bem estruturada. E depois eu finalizo o meu pontinho. Vou mostrar para vocês aqui mais uma vez o arremate. Finalizo o meu último ponto, dando um ponto em cima do primeiro ponto que eu fiz. Depois, dou mais um pontinho à frente, entro com a minha agulha ali, ó, no meio da costura, saio à frente e corto a linha. Depois que o detalhe da manga já secou, nós vamos aplicar um pouquinho de cola ali no topo do braço e encaixar a manguinha. Pressione até a cola secar. Essa é a única manga que nós vamos utilizar aí a cola no encaixe. Os bracinhos vão ficar dessa forma. Para o manto, vocês vão recortar o molde aí uma vez no feltro e eu vou fazer um detalhe aqui nas laterais utilizando aí esse material. Então, você vai posicionar a sua mão, vai verificar se o material tá bem ali embaixo, tá? Para ele sair por completo e vai aplicando ele ao longo de todo esse manto. Faça essa parte com bastante calma para não borrar a peça de vocês. Então, vamos dar toda a volta e deixar essa peça secar bem antes de mexer nela de novo. Para os olhinhos, eu estou utilizando o feltro. Eu gosto de recortar o molde e passar a chama do isqueiro bem rapidinho em volta para selar. Então, é só recortar no molde. O rostinho, aqui eu utilizei o molde como gabarito, furei com a agulha, posicionei no rostinho e marquei com a caneta fantasminha. Vamos seguir aqui agora com a colagem da primeira franjinha. Então, aqui, ó, ela vai ter esse design. Nós vamos aplicar a cola de silicone fria nessa parte que eu mostrei para vocês aí no vídeo. Vamos encaixar na cabeça e vamos dar uma pressionada ali para a cola dar uma aderida no feltro. Agora, vamos seguir com a colagem do cabelinho da parte de trás. Eu gosto sempre de encaixar as duas partes do rostinho, deixar tudo bem alinhado e colar. Então, aplico a cola na parte de cima da cabeça, posiciono o cabelinho, dou aquela esticadinha ali e veja que sempre sobra uma mini bordinha aí para vocês fazerem a costura.
Então aqui, gente, eu comecei a fazer a separação da orelha antes do bordado da boquinha, mas vocês bordem a boquinha antes dessa parte que eu tô mostrando aqui pra vocês agora, tá? Eu gosto de fazer a separação das orelhinhas usando o ponto alinhavo, porque com essa orelhinha separada, depois do enchimento, ela fica com um efeito super natural. Então, eu indico que vocês façam aí na peça de vocês, pois fica super bonito. Então, finalizo meu pontinho ali na parte de dentro e vou repetir o mesmo processo ali do outro lado. Então, aqui, como eu disse para vocês, eu esqueci de bordar a boquinha antes, mas aqui eu vou resolver, dá para fazer, tá? Eu vou fazer o bordadinho com um pontinho atrás, que eu também já ensinei aqui no canal, um pontinho bem simples de fazer. Tô fazendo aqui com as orelhas já costuradas, mas aí vocês façam antes de fazer a separação das orelhas, é porque aqui realmente na hora da gravação acabou passando. Então, vou fazer aqui o pontinho ao longo de toda a boquinha, dou 2 pontinhos de arremate ali na parte de trás, bem discreto, tá, gente? Esses pontinhos, e corto a minha linha. Aqui eu estou utilizando a linha de costura comum, mas se você preferir, pode usar a linha de bordado. Em seguida, vamos fazer o ponto caseado em volta de todo o rostinho. E aqui na hora do arremate, eu dou 2 pontinhos em cima do último ponto, entro com a minha agulha ali, ó, entre os feltros, saio um pouquinho mais à frente e corto a linha. Tá bom? Vai ficar dessa forma. E aqui vamos fazer o ponto caseado no cabelinho. Primeiro eu faço de um lado, e aí quando chegar ali na parte, ó, onde nós fizemos o ponto caseado de baixo, você pega também um pouquinho da costura do feltro nude, porque isso vai ajudar a sua peça a ficar bem fechadinha e não abrir na hora do enchimento. Aqui na hora do arremate, eu dou 2 pontinhos em cima do último ponto que eu fiz. E depois vamos entrar com a agulha ali pela parte de trás da peça, sair um pouco mais à frente e cortar essa linha. Para iniciar o ponto caseado do outro lado, comece seu primeiro pontinho pegando ali no pontinho de baixo do roxinho. Aqui eu também gosto de dar 2 pontinhos no início para travar bem essa linha, depois sigo o meu ponto normalmente. Antes de fazer o enchimento, certifique de que a cola está totalmente cheia. E aqui para o enchimento, vamos seguir o mesmo conceito que eu falei para vocês lá no corpinho. Eu vou enchendo as bordinhas, né, empurrando a fibra contra a costura e depois eu preencho o meio da peça. Então, aqui eu vou enchendo, ó, já tá com uma quantidade boa de fibra, vou fechando a minha costura, diminuindo essa abertura. Aí, vou finalizando o enchimento, vendo se tá tudo certinho. Aqui, ó, tá com uma abertura bem pequenininha no final, mas eu vi que precisava de um pouquinho mais de fibra, principalmente ali nas bordas de cima. Então, você vai fazendo esse preenchimento aos pouquinhos, vai sentindo a sua peça e vai fechando a costura aos pouquinhos. Aqui, o arremate é o mesmo que eu fiz lá na parte de baixo do corpo e também no bracinho da nossa peça. Para estruturar as partes do cabelo e da barba, eu vou fazer o processo aqui de dublagem. Eu vou utilizar a cola de silicone fria, como eu sempre uso nas minhas peças, mas você pode utilizar o termocolante se você preferir. Então, aqui é só aplicar a cola aí, principalmente nas bordinhas, tá? Da peça de vocês, não deixe a bordinha sem cola e aplique em outro pedaço de feltro. Aqui na barba eu vou mostrar para vocês um detalhe que vai facilitar. Antes de dublar, eu recorto, ó, essa parte do meio da boquinha que é vazada, aí na parte de feltro, né? De feltro, onde você vai dublar a barba. Então, eu retiro essa parte já vazada antes de dublar. Isso porque vai facilitar muito na hora do recorte de vocês, tá? Não ter que tirar essa parte com a peça já dublada. E daqui eu sigo o processo normal, aplico a cola aí, principalmente nas bordinhas da peça, vou aplicando e depois posiciono a barba ali, ó, seguindo esse recorte que nós fizemos. Vai ficar bem mais fácil aí o processo de vocês. Então, a barba, como é uma parte um pouquinho maior, eu vou fazendo a dublagem aqui, aplicando a cola aos pouquinhos. O importante é sempre aplicar bem na bordinha. Depois que a cola secar bem, nós vamos refilar esse feltro, tirando todo o excesso das bordas. E aqui, ó, uma dica é que você vai sempre movimentando o feltro e nunca a tesoura, porque assim o seu recorte vai ficar bem bonito. Eu passo a chama do isqueiro em volta bem rapidinho para selar.
e a dublagem fica perfeita. Nós vamos fazer esse processo aí em todas essas partes ali do cabelo e da barba. Vamos fazer aqui a flâmula, então eu tô utilizando aqui o papel seda e eu vou riscar a mão livre mesmo, gente, a escritura, tá? Se vocês quiserem usar o molde como gabarito e marcar, mas vai dar muito mais trabalho. É só fazer com a letra de máquina, essa escritura não precisa ficar tão linear a escrita. E reparem que eu estou utilizando a flâmula embaixo para delimitar aqui a escrita, tá certo? Para fazer o bordado, eu estou utilizando a linha de costura comum, dupla na agulha, e vou fazer o bordadinho aqui com um ponto atrás, o mesmo pontinho que nós utilizamos lá na boquinha. Esse pontinho, lembrando que eu já ensinei aqui no canal, eu vou deixar uma lista com a playlist de pontos de costura que eu já ensinei aqui no canal para vocês, aqui na descrição. Então, vá fazendo aqui com calma o bordadinho de todas as letrinhas. A cada palavra que você finalizar, você arremata sua linha, corta e começa o bordado da palavra de baixo. Então, assim, eu vou seguir fazendo e depois é só tirar o papel seda. Ele sai bem fácil e nas partes menores você vai utilizando aí o auxílio da agulha, ó, para ela tirar esses cantinhos, esses excessos que ficarem grudadinhos. Vai ficar dessa forma. Então, reserve essa parte da nossa flâmula e vamos fazer agora a cruz. Eu estou utilizando esse palito de churrasco, esse, gente, que é mais rolicinho, tá? Porque tem um que ele é chatinho de um lado e roliço do outro. Esse aqui, ele é todo rolicinho. Cortei a ponta, passei a lixa ali para dar uma tirada um acabamento na ponta. Juntei a parte de cima e aqui, ó, eu vou passando uma linha em volta de toda essa cruz. Eu vou passar essa linha várias vezes para firmar bem. Eu não colei só, gente, porque eu nunca confio só em cola, tá? Eu vou passando a linha aqui porque eu acho que fica mais seguro. Reparem que eu tô passando a linha bastante vezes, em vários sentidos ali da cruz, ó. Finalizo juntando as duas pontas, dando aí uns 3 ou 2 nozinhos na parte de trás. Lembrando que essa é apenas uma sugestão. Se você preferir só colar aí, você tiver confiança em alguma cola, pode colar. E para dar um reforço, eu vou aplicar agora sim um pouquinho de cola nos cantinhos ali, ó, onde tem a união dos dois palitos, onde a linha ela fica mais soltinha, tá? E vou aplicando a cola. Espero ela secar, porque ela vai dar uma aderência bem boa aí nessa linha e vai ficar bem firme. Aqui agora eu estou utilizando a tinta marrom para pintar a nossa cruz. Você pode utilizar a tinta acrílica, que eu acho que é melhor para pintar madeira, mas aqui eu utilizei a que eu tinha, que era de tecido mesmo. Para a concha, eu optei por recortar o molde 4 vezes no feltro e fazer a costura em volta, pegando as 4 camadas, mas se você preferir, você pode colocar um enchimento aqui. Depois de fazer o ponto caseado, eu vou fazer aqui as marcações da concha, aquela marcação bem típica. Eu estou utilizando a linha de costura no mesmo tom mesmo da concha, e vou fazendo essa marcação aí que eu tô mostrando para vocês. Vamos fazer esse detalhe em todas as voltinhas da concha e finalizar ali na parte de trás, dando 2 pontinhos de arremate para travar a linha. Só lembrando que eu optei aqui por fazer sem enchimento, tá? Mas vocês podem sim colocar enchimento aí nessa concha, se vocês preferirem. Concluímos essa primeira parte da aula 1 e vamos agora para a parte 2.